Eu sigo aqui com o segundo assunto do grande debate. A CNN obteve acesso ao depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Ele foi ouvido durante 3 horas e meia no âmbito da investigação que apura supostas fraudes em cartões de vacina da Covid-19. O ex-presidente disse que não ordenou qualquer alteração no comprovante de vacinação. Foram muitos nomes envolvidos nesse depoimento. Boa parte, Bolsonaro diz não conhecer ou não ter uma relação pessoal. E, claro, um dos personagens principais dessa história teve o nome citado em vários momentos. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Vamos lá, Caio Coppola, a estratégia de desvincular Bolsonaro de Mauro Cid é eficaz? Discutimos isso aí bastante ontem, né? Então, só, por favor, eu faço questão de retomar isso, porque no debate anterior o Zé Eduardo disse que a jurisprudência era pacificada. Então, uma pesquisa rápida aqui no site do TSE, você tem, por exemplo, na jurisprudência para candidato desistente, são nulos os votos computados em favor de candidato que desistir da candidatura antes do pleito. Da mesma forma, cancelamento de inscrição de candidato, nulidade dos votos a ele atribuídos conforme Código Eleitoral. Então, será considerado nulo o voto dado a candidato que haja pedido o cancelamento do seu registro. Imagina no caso, num registro que nunca existiu para o direito. Então, assim, não é uma crítica desfundamentada, doutor, eu não gostaria que ela fosse tratada assim, até por respeito à nossa audiência. Mas, de qualquer forma, vamos voltar aqui ao tema atual que nós já discutimos. De novo, é a mesma coisa. Um superior hierárquico não responde necessariamente pelos atos e pelas faltas dos seus subordinados, e é nisso que a defesa vai se lastrear junto com a alegação de ausência de provas. É essencialmente isso. E sempre foi uma justificativa que passou batido aí, aliás, que foi muito utilizada por outros políticos. Eu trouxe aqui o caso do Lula mesmo, né? Isso falando de escândalos comprovados, mensalão, petrolão e tal, aspas. Nenhum presidente, nenhum pai de família tem como saber de tudo. Quantas vezes você está na cozinha, acontece algo na sala e você não fica sabendo? É uma defesa mais ou menos dentro dessa estratégia que foi utilizada muito pelo PT. Zé Eduardo, essa estratégia de se desvincular de Mauro Cid é eficaz? Utilizando também o tempo anterior, Caio, eu não posso comparar desistência de candidatura com indeferimento de registro. Por favor, são duas situações diferentes. No indeferimento do registro, eu tenho uma decisão desconstitutiva, em que o voto já foi captado e a legenda não pode ser atingida por isso, porque os votos permitem a contagem do número da cadeira de deputados. Por favor, são coisas completamente diferentes. Não vamos confundir alhos com bugalhos, até para não confundir os nossos telespectadores que não são versados em legislação eleitoral. Outro ponto que eu queria dizer, Caio, aquelas imagens que você se referiu, tapinha nas costas, eu fui checar aqui. Sabe quando foram? No ato da diplomação, ele já era o presidente da República, não era numa sessão de julgamento, Caio. Era uma situação em que os ministros foram lá prestigiar a diplomação. Então, por favor, não vamos tentar confundir as coisas. Relativamente à estratégia de Jair Bolsonaro, Luciano, eu diria o seguinte, a única estratégia que ele tem, ele não tem outra. É negar, negar, negar. Ele vai negar que o registro que foi feito em nome dele, que a expedição da certidão da vacina feita para ele, ele não sabia. Ele vai negar que o seu ajudante de ordens, que operou tudo, que ajudou claramente a fazer outras alterações e comandou, fazia tudo sem que tivesse qualquer significado. A pergunta é, por que você teria tirado um certificado de registro de vacina se Bolsonaro não sabia? O que foi fazer Mauro Cid com esse certificado? Pendurar na sua sala para enfeitá-la? Francamente, é uma tese difícil, mas é a única que Bolsonaro pode defender. Sim, muito bem, até porque nossos debatedores insistiram aqui em não confundir o nosso telespectador, então para você que chegou agora, eles não conseguem largar o tema anterior, tá? Que é o TSE e o Deltan Dallagnol, a cassação então do deputado Deltan Dallagnol, e eles estão discutindo aqui até agora. Te convido a assistir depois no YouTube, porque eu não consigo te explicar toda a treta aqui, essa primeira parte do debate. Agora, sobre Jair Bolsonaro e o depoimento ontem, 1 minuto de réplica para o Caio. Não, eu prometo. Então, vou abandonar o que eu tinha preparado para falar sobre tapinha na cara, que denota intimidade e proximidade, independentemente do momento. Mas, enfim, falando de novo, sobre o Mauro Cid, eu vou repisar o ponto. Ora, você precisa provar o vínculo. É simples assim. Não o vínculo
que existe, obviamente, entre um ajudante de ordens e o presidente da República, mas você precisa provar que houve alguma ação do presidente da República no sentido de participar da fraude ao cartão de vacinação, se é que ela houve. E o que a gente viu pelo depoimento, ele diz o seguinte, olha, se isso foi feito à revelia, foi feito sem o seu conhecimento. Então, de novo, onde está o ônus da prova? De repente, para a defesa do próprio Mauro Cid, pode falar, não, eu estava cumprindo ordens, ou para quem formular uma eventual denúncia. Mas, de novo, por enquanto a gente está só conjecturando, não dá para afirmar que Bolsonaro teve participação nesse caso. Zé Eduardo. Aí, por essa tua tese, mandante de homicídio não deve ser condenado, porque ele não participou da execução, não é? Ele só deu ordem. Ou seja, se Jair Bolsonaro deu ordem, e eu estou falando se, sabe por quê? Porque eu acho que a investigação deve continuar. Mas tudo indica que ele deu ordem, porque não haveria sentido em nada, Caio. Por que alguém vai do computador do Palácio do Planalto, ou da Alvorada, já não me lembro, extrair uma certidão de vacina para Jair Bolsonaro, repito, para pendurar na sua sala, como, olha aqui o certificado de vacina do presidente? Qual é a lógica? É evidente que eles pretendiam utilizar aquilo em algum momento. Talvez não soubessem se seria, para que país Jair Bolsonaro iria, se talvez pedisse nos Estados Unidos a sua entrada, ou se ele fosse locomover para outro país, é evidente. Ou seja, mandante de homicídio tem que ser condenado como quem manda fazer fraudes a seu ajudante de ordens. Resta agora continuar a investigação.